Imagine poder percorrer toda a Bíblia, do primeiro versículo de Gênesis até a última promessa revelada em Apocalipse, e compreender, de forma clara, a essência da mensagem que Deus decidiu comunicar à humanidade. As Escrituras não apresentam apenas acontecimentos isolados, mas revelam o agir contínuo de Deus na história, aproximando o homem de sua presença, corrigindo caminhos, oferecendo perdão, restaurando vidas e conduzindo seu povo com amor e propósito. Em cada livro, encontramos direção para o presente, sabedoria para as decisões e esperança para os dias difíceis. E neste vídeo, nós vamos percorrer essa jornada em 28 lições poderosas, resumindo as verdades centrais da Palavra de Deus de maneira simples, mas profundamente espiritual. Antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite com carinho. Se este conteúdo tem fortalecido a sua fé, aproveite para seguir o canal e curtir o vídeo. Ao final, me conta nos comentários qual livro ou versículo da Bíblia mais falou ao seu coração até hoje. Sua participação fortalece e edifica outras vidas. Vamos começar. Primeira lição: Deus é o Criador de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. A Bíblia começa revelando a verdade fundamental da existência. Deus é o Criador. Nada surgiu por acaso. O universo, a vida, o tempo e o propósito nasceram da vontade soberana do Senhor. Isso estabelece que tudo pertence a Ele e que nossa vida encontra sentido somente quando reconhecemos essa origem divina. Quando entendemos que fomos criados por Deus, nossa identidade deixa de ser baseada em opiniões humanas e passa a ser firmada no propósito eterno. Essa verdade também nos chama à responsabilidade, pois o Criador conhece sua criação e espera que vivamos segundo sua vontade. Reconhecer Deus como Criador traz segurança. Não estamos perdidos no universo, mas inseridos em um plano perfeito. Cada detalhe da criação revela seu poder, sabedoria e cuidado contínuo sobre tudo que existe. Segunda lição: a obediência traz vida. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:16-17. Deus sempre estabelece limites com propósito. Sua ordem no Éden não era restrição cruel, mas proteção amorosa. A obediência preservaria a vida e a comunhão. Essa lição revela que nem tudo que é permitido é saudável espiritualmente. Deus, como Pai, conhece consequências que muitas vezes não enxergamos. Quando obedecemos, permanecemos debaixo de sua cobertura. Quando desobedecemos, abrimos portas para dores evitáveis. A obediência bíblica não é escravidão, mas alinhamento com a vontade perfeita de Deus. Ela demonstra confiança. Mesmo hoje, suas instruções continuam sendo caminhos de vida. Cada mandamento carrega sabedoria eterna. Portanto, obedecer não é perder liberdade, é preservar destino, paz e relacionamento com Deus. Terceira lição: Deus provê. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22:14. Abraão transformou uma experiência pessoal em um princípio espiritual permanente. Ao declarar "o Senhor proverá", ele reconheceu que a provisão não dependia de seus recursos, mas da fidelidade de Deus. Essa lição ensina que a provisão divina está ligada à obediência e à confiança. Abraão subiu o monte disposto a cumprir a vontade do Senhor, mesmo sem compreender o desfecho.
Foi nesse ambiente de entrega que Deus revelou sua suficiência. Muitas vezes queremos garantias antes de obedecer, mas Deus nos chama a caminhar pela fé. A provisão não é apenas suprimento material. Inclui direção, força emocional e sustento espiritual. Quando colocamos Deus no centro das decisões, descobrimos que Ele já preparou aquilo que será necessário. O Senhor continua sendo aquele que supre no tempo certo, mostrando que confiar nele nunca resulta em falta, mas em cuidado constante. Quarta lição: a libertação vem de Deus. Disse mais o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Êxodo 3, 7-8. Nesta passagem, Deus revela que nenhuma dor do seu povo passa despercebida. Ele acompanha cada sofrimento com atenção e responde ao clamor que sobe até ele. O Egito representa lugares de opressão, limitações e prisões que aprisionam a vida. Israel não possuía recursos para mudar sua condição, mas Deus entrou na história para transformar aquela realidade. Isso nos ensina que a verdadeira libertação começa quando Deus assume a causa. Ele não apenas remove da situação difícil, mas conduz a um lugar de abundância e propósito. A promessa de uma terra boa mostra que o plano divino vai além da saída. Inclui restauração e provisão. Deus trabalha tanto no exterior quanto no interior, quebrando correntes visíveis e curando marcas invisíveis, formando um povo preparado para viver uma nova etapa sob sua direção. Quinta lição: o pecado afasta de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. O pecado entrou no mundo através da desobediência humana e trouxe separação espiritual entre o homem e Deus. Essa ruptura não é apenas moral, mas espiritual e eterna. O pecado corrompe pensamentos, atitudes e intenções, afastando o ser humano da presença santa do Senhor. Por isso, ninguém pode se justificar por méritos próprios. Todos necessitam de redenção. Essa lição nos mostra que o problema central da humanidade não é externo, mas interno, o coração. Reconhecer o pecado não é condenação, mas o primeiro passo para a restauração. Quando entendemos nossa condição, valorizamos ainda mais a graça divina. Deus não ignora o pecado, mas também não abandona o pecador. Ele providenciou um caminho de reconciliação que seria plenamente revelado em Cristo. Sexta lição: Deus sempre oferece perdão. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1, 18. Deus não ignora o pecado, mas também não fecha as portas para o pecador. Neste texto, vemos um Deus que chama para conversa, para acerto, para reconciliação. Ele não acusa à distância, ele convida para perto. As cores fortes representam culpas que parecem permanentes, lembranças que pesam na consciência e erros que marcam a alma. Porém, o Senhor revela seu poder restaurador ao prometer tornar tudo branco como a neve.
Isso fala de um novo começo, de uma vida que pode ser purificada pela graça. O perdão divino não depende da gravidade da falha, mas da sinceridade do arrependimento. Quando alguém se volta a Deus de coração quebrantado, encontra acolhimento, não rejeição. Essa lição nos lembra que sempre há esperança, porque a misericórdia do Senhor é maior que qualquer passado. Sétima lição: a fé agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. A fé é o alicerce de todo relacionamento com Deus. Não se limita a reconhecer sua existência, mas envolve confiar profundamente em seu caráter, em suas promessas e em sua direção para a vida. Pela fé, homens e mulheres da Bíblia enfrentaram desafios, suportaram perdas, venceram batalhas e permaneceram firmes mesmo sem ver respostas imediatas. A fé nos conduz além da lógica humana e nos conecta ao agir sobrenatural de Deus. Ela não nega as dificuldades, mas escolhe enxergar o Senhor acima delas. Quando exercitamos a fé, nosso coração deixa de ser dominado pelo medo, pela ansiedade e pela dúvida, passando a descansar na fidelidade divina. Deus se agrada daqueles que o buscam com sinceridade e perseverança. Além disso, Ele recompensa a confiança genuína, fortalecendo, guiando e sustentando aqueles que decidem caminhar diariamente pela fé. Oitava lição: a palavra deve habitar em nós. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Josué 1:8. Deus orienta Josué que a força para liderar não viria apenas da coragem, mas da permanência na palavra. Meditar dia e noite fala de constância, não de contato ocasional. Quando a Escritura habita no coração, ela passa a influenciar pensamentos, decisões e atitudes diárias. A palavra funciona como direção segura em meio às escolhas da vida. Ela corrige rotas, fortalece a fé e preserva o caráter. A prosperidade mencionada não se limita ao material, mas envolve uma vida conduzida com sabedoria e prudência. Quem vive guiado pela palavra caminha com mais firmeza, mesmo em tempos difíceis. Essa lição nos ensina que não basta ouvir a Escritura. É necessário guardá-la, praticá-la e permitir que ela molde o interior. Assim, a vida se torna alinhada à vontade de Deus e sustentada por seus princípios eternos. Nona lição: Deus vê o coração. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. A escolha de Davi revela um princípio profundo sobre a maneira como Deus avalia as pessoas. Enquanto Samuel observava a aparência, força e postura, Deus enxergava aquilo que ninguém podia ver: o coração. Isso mostra que critérios humanos não determinam o chamado divino. Talentos, posição social ou imagem externa podem impressionar pessoas, mas não definem aprovação diante do Senhor. Deus busca corações sensíveis, dispostos e alinhados à sua vontade. O interior molda o exterior, e não o contrário. Essa lição também nos ensina que Deus conhece intenções, motivações e pensamentos mais profundos. Nada está oculto diante dele. Por isso, mais importante que parecer espiritual é ser sincero diante de Deus.
Quando o coração está ajustado ao Senhor, Ele mesmo levanta, capacita e conduz ao propósito, mostrando que sua escolha sempre parte da essência e não da aparência. 10ª lição. Deus governa acima dos reis. E disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos que andam de todo o seu coração diante de ti. 1 Reis 8:23. No reinado de Salomão, vemos que mesmo no auge da glória humana, Deus continua sendo o verdadeiro rei. O templo era majestoso, a nação era próspera, mas Salomão reconhece que nenhuma autoridade terrena se compara ao Senhor. Essa lição nos ensina que conquistas, posições e riquezas não substituem a dependência de Deus. Ele é quem sustenta alianças e derrama misericórdia sobre os que o buscam sinceramente. Também aprendemos que prosperidade sem Deus leva à queda, como aconteceu depois com o próprio Salomão. Assim, 1 Reis nos lembra que toda liderança, sucesso ou influência deve permanecer submissa ao governo divino, pois somente Deus reina eternamente com justiça perfeita. 11ª lição. Deus valoriza a adoração sincera. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. 1 Crônicas 16:29. Este versículo nos convida a olhar para a adoração como resposta ao caráter de Deus. Dar-lhe a glória devida significa reconhecer sua grandeza acima de todas as coisas. A adoração descrita aqui não é superficial, mas marcada por reverência e entrega. A expressão beleza da santidade revela que Deus se agrada de uma adoração que nasce de um coração consagrado, separado para Ele. Não se trata apenas de cânticos ou celebrações externas, mas de uma vida que reflete pureza e devoção. Quando alguém se aproxima de Deus com sinceridade, experimenta transformação interior e maior sensibilidade à sua presença. Essa lição ensina que a adoração verdadeira não acontece apenas em momentos específicos, mas se manifesta no cotidiano, através de atitudes, escolhas e um viver que honra continuamente o nome do Senhor. 12ª lição. A humildade restaura. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Este versículo revela o caminho da restauração espiritual. Deus não começa pela mudança das circunstâncias, mas pela transformação do coração. A humildade é o primeiro passo, pois reconhece a dependência do Senhor e a necessidade de sua intervenção. Orar e buscar a face de Deus demonstra um desejo sincero de reconciliação, enquanto a conversão dos maus caminhos evidencia arrependimento verdadeiro. Quando essas atitudes se unem, o céu responde com perdão e cura. A promessa de sarar a terra vai além do físico, alcançando vidas, famílias e nações. Essa lição ensina que crises espirituais não são resolvidas apenas com esforços humanos, mas com retorno genuíno a Deus. A restauração começa dentro e depois se manifesta fora. Onde há humildade, arrependimento e busca sincera, Deus age trazendo perdão, renovação e novos começos. 13ª lição. A esperança permanece, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. A declaração de Jó revela uma convicção construída na intimidade com Deus, não nas circunstâncias.
Mesmo cercado por perdas e sofrimento, ele afirma uma verdade que sustentava sua fé. Seu Redentor estava vivo e continuava no controle. Essa certeza mostra que a esperança bíblica não é baseada em emoções passageiras, mas no caráter imutável de Deus. O Redentor representa aquele que resgata, restaura e intervém quando ninguém mais pode agir. Jó ensina que, mesmo quando não entendemos os processos, podemos confiar no resultado final conduzido por Deus. A expressão "por fim se levantará" aponta para a justiça e a restauração que virão no tempo certo. Essa lição fortalece a perseverança, lembrando que nenhuma dor é eterna quando nossa confiança está firmada naquele que vive, sustenta cada etapa da caminhada e conduz tudo a um propósito de restauração. 14ª lição. O Senhor é nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Salmos 23, 1. Ao declarar que o Senhor é seu pastor, Davi expressa uma relação de cuidado íntimo e constante. O pastor conhece suas ovelhas, guia seus caminhos e as protege de perigos que elas nem percebem. Essa imagem revela que Deus acompanha cada etapa da vida, conduzindo com sabedoria e atenção. Quando Davi afirma que nada lhe faltará, não se refere apenas a bens materiais, mas ao suprimento completo da alma. Deus provê direção, paz, sustento espiritual e segurança em tempos de incerteza. Como pastor, ele também corrige quando necessário, não por dureza, mas por amor que preserva. Essa lição nos ensina que, sob a condução do Senhor, a vida encontra equilíbrio e descanso. Mesmo em vales difíceis, sua presença garante proteção e cuidado, mostrando que jamais caminhamos sozinhos. 15ª lição. A origem e o valor da sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Provérbios 4:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Provérbios 9:10. Salomão ensina que a sabedoria deve ser buscada acima de qualquer outro bem, pois ela sustenta toda a vida. Entretanto, ele também revela onde essa sabedoria começa: no temor do Senhor. Temer a Deus não significa medo, mas reverência, respeito e submissão à sua vontade. É reconhecer sua autoridade e viver consciente da sua presença. Quando esse temor governa o coração, as decisões passam a ser moldadas por princípios eternos. A sabedoria, então, deixa de ser apenas intelectual e se torna espiritual, prática e transformadora. Ela orienta atitudes, protege escolhas e preserva o futuro. Investir na sabedoria é investir em uma vida estável diante de Deus e das circunstâncias. Quem teme ao Senhor aprende a viver com prudência, discernimento e equilíbrio, construindo uma caminhada segura, guiada pela luz do entendimento que vem do próprio Deus. 16ª lição. Há tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, 1. Este versículo revela que a vida não acontece ao acaso, mas dentro de um calendário estabelecido por Deus. Cada fase possui um propósito específico, mesmo quando não compreendemos totalmente o que está acontecendo. Há tempos de plantar e tempos de colher, tempos de silêncio e tempos de manifestação. Muitas frustrações nascem quando tentamos acelerar processos que ainda estão sendo trabalhados por Deus. A pressa humana pode gerar ansiedade, mas a confiança no tempo divino produz descanso. Entender que Deus governa as estações da vida traz paz ao coração,
pois sabemos que nada está fora de controle. Mesmo períodos difíceis cumprem funções de amadurecimento, preparação e alinhamento espiritual. Essa lição nos ensina a confiar nos processos, respeitar os ciclos e caminhar com paciência, sabendo que, no tempo certo, Deus fará florescer aquilo que Ele mesmo plantou. 17ª lição: Deus promete um Salvador. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Séculos antes do nascimento de Cristo, Deus já havia anunciado sua promessa de redenção. A profecia de Isaías revela que o Salvador viria de forma humana, mas carregando a autoridade divina. Cada título descrito aponta para aspectos do caráter e da missão de Jesus. Ele aconselha, governa, protege e estabelece paz verdadeira. Essa promessa mostra que Deus não foi surpreendido pelo pecado. Ele já havia preparado o plano de salvação. A vinda do Messias representaria esperança para um mundo marcado por dor e separação espiritual. Ao declarar que o principado estaria sobre seus ombros, a Escritura revela que Cristo governaria com justiça e eternidade. Essa lição nos ensina que Deus sempre cumpre suas promessas e que, mesmo em tempos de espera, Ele já está trabalhando na provisão da redenção para a humanidade. 18ª lição: o nascimento de Jesus mudou a história. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. O anúncio feito aos pastores marcou o início de uma nova era espiritual para a humanidade. O nascimento de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas a manifestação do plano redentor de Deus em forma humana. Ao chamar o menino de Salvador, o anjo revelou sua missão principal: resgatar o homem do pecado e reconciliá-lo com Deus. Cristo entrou no mundo em simplicidade, mas carregando uma missão eterna. Seu nascimento inaugurou a nova aliança baseada na graça e na redenção. Essa chegada trouxe luz para um mundo em trevas espirituais e esperança para corações distantes de Deus. A presença de Jesus na Terra demonstrou o amor divino de maneira visível e acessível. Essa lição nos lembra que a história humana foi transformada para sempre no momento em que o Salvador veio habitar entre nós. 19ª lição: Jesus revela o Pai. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14:9. Nesta declaração, Jesus revela sua unidade com Deus de maneira direta e profunda. Ele não apenas falava sobre o Pai, ele manifestava o Pai em suas atitudes, palavras e obras. Ao observar Jesus, as pessoas viam o caráter divino em ação: compaixão, justiça, misericórdia e verdade. Cristo se tornou a expressão visível de um Deus invisível, aproximando a humanidade do conhecimento real do Pai. Seus milagres, ensinamentos e relacionamentos revelaram como Deus age e ama. Essa lição nos ensina que conhecer Jesus é conhecer o próprio coração de Deus. Não precisamos imaginar como Deus é, pois Cristo nos mostrou de forma prática. Ao seguir seus passos, entendemos melhor a vontade divina. Assim, Jesus não apenas revelou o Pai, ele também abriu o caminho para que tivéssemos acesso direto a ele. 20ª lição: não podemos servir a dois senhores.
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Jesus usa a figura de dois senhores para revelar um conflito interior comum ao ser humano: a disputa pelo domínio do coração. Servir significa submeter-se, obedecer e depender. Quando alguém tenta manter Deus e as riquezas no mesmo nível de prioridade, cria uma divisão que enfraquece a fé. Mamon representa tudo aquilo que promete segurança fora de Deus: bens, status ou controle financeiro. O problema não está na posse, mas na dependência. Quando o coração se apoia mais nos recursos do que no Senhor, a devoção se torna superficial. Jesus ensina que a vida espiritual exige exclusividade de lealdade. Deus não divide seu lugar com nada. Essa lição nos chama a alinhar prioridades, confiando que quando Ele ocupa o centro, as demais áreas da vida são conduzidas com equilíbrio, provisão e direção sob sua soberania. 21ª lição. A ressurreição garante esperança. Não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Mateus 28:6. A ressurreição de Jesus representa o fundamento da esperança cristã. Ao vencer a morte, Cristo confirmou sua autoridade divina e o cumprimento de suas promessas. O túmulo vazio não apenas marcou um milagre, mas anunciou uma nova realidade espiritual para toda a humanidade. A morte, que antes parecia definitiva, foi derrotada pelo poder de Deus. Isso garante que a vida não termina no sofrimento terreno, mas continua na eternidade para aqueles que creem. A ressurreição também valida tudo o que Jesus ensinou, mostrando que sua palavra é verdadeira e digna de confiança. Essa vitória traz segurança ao coração, pois sabemos que o mesmo poder que o ressuscitou sustenta nossa fé hoje. Assim, aprendemos que a esperança cristã não é simbólica, mas firmada em um acontecimento real que transformou a história para sempre. 22ª lição. O amor é o maior mandamento. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Mateus 22:37. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Jesus resume toda a lei em dois pilares inseparáveis: amar a Deus e amar o próximo. O primeiro mandamento estabelece a base do relacionamento espiritual, chamando o ser humano a uma entrega total: coração, alma e entendimento. Esse amor expressa devoção, prioridade e comunhão constante com Deus. O segundo revela que o amor ao próximo é consequência natural de quem ama a Deus verdadeiramente. Não é possível viver em comunhão com o Senhor e permanecer indiferente às pessoas. Assim, os dois mandamentos se completam. O amor vertical sustenta o amor horizontal. Quando Deus ocupa o centro do coração, nossas atitudes passam a refletir graça, misericórdia e compaixão. Essa lição ensina que o verdadeiro discipulado é marcado por um amor integral, direcionado a Deus em adoração e ao próximo em prática diária. 23ª lição. O Espírito Santo nos capacita. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Antes de ascender aos céus, Jesus prometeu que seus discípulos não ficariam sozinhos.
O Espírito Santo seria enviado como fonte de poder espiritual para capacitá-los na missão. Essa virtude não é força humana, mas capacidade sobrenatural para testemunhar, perseverar e viver segundo a vontade de Deus. O Espírito fortalece em tempos de fraqueza, guia nas decisões e consola nas tribulações. Ele também concede coragem para anunciar o Evangelho com ousadia. A expansão da igreja primitiva não aconteceu por estratégia humana, mas pela atuação do Espírito. Essa lição nos ensina que a vida cristã não pode ser vivida apenas com esforço próprio. É o Espírito quem sustenta, capacita e conduz a caminhada. Quando dependemos dele, somos fortalecidos para cumprir o propósito que Deus confiou a cada um de nós. 24ª lição: a graça nos salva. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Este versículo revela uma das verdades centrais do Evangelho. A salvação não é conquistada por esforço humano, mas concedida pela graça divina. Graça é favor imerecido, algo que recebemos sem poder pagar ou merecer. Deus ofereceu redenção à humanidade por amor, não por mérito. A fé é o meio pelo qual recebemos esse presente, confiando na obra realizada por Cristo. Isso elimina qualquer orgulho espiritual, pois ninguém pode se gloriar diante de Deus. Ao mesmo tempo, traz profunda segurança, pois a salvação está firmada na fidelidade divina, não na instabilidade humana. Essa lição nos ensina que somos alcançados pelo amor de Deus antes mesmo de podermos retribuir. A graça transforma, restaura e oferece nova vida, revelando que o plano de salvação nasce do coração misericordioso do Senhor. 25ª lição: a fé produz transformação. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. A fé em Cristo não promove apenas mudança exterior, mas transformação profunda da identidade. Ao estar em Cristo, a pessoa recebe nova natureza espiritual. O passado, marcado por culpa e distância de Deus, perde seu domínio. As coisas velhas já passaram. Indica ruptura com antigos padrões, valores e caminhos. A vida passa a ser guiada por novos princípios, alinhados à vontade divina. Essa renovação não acontece apenas no comportamento, mas no interior. Pensamentos, desejos e propósitos são restaurados. A fé verdadeira produz frutos visíveis porque nasce de uma obra invisível realizada por Deus. Essa lição ensina que o Evangelho não é ajuste superficial, mas recriação espiritual. Em Cristo, o ser humano encontra nova direção, nova esperança e uma caminhada marcada por transformação contínua sob a ação restauradora do Senhor. 26ª lição: perseverar é necessário. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Jesus encoraja a igreja a permanecer firme, mesmo diante da perseguição e da dor. A fidelidade cristã não é medida apenas em tempos favoráveis, mas principalmente nas provas. O chamado "ser fiel até a morte" revela perseverança absoluta, sustentada pela esperança eterna. A promessa da coroa da vida mostra que Deus recompensa aqueles que permanecem firmes. Essa coroa simboliza vitória espiritual e vida eterna ao lado do Senhor. A lição ensina que a caminhada cristã envolve resistência, confiança e constância, mesmo sob pressão. As tribulações não anulam a fé, mas a refinam.
Quando o crente persevera, demonstra que sua esperança está além das circunstâncias temporais. Assim, aprendemos que permanecer fiel até o fim é caminho de honra diante de Deus e garantia de recompensa eterna. 27ª lição: Deus julgará com justiça. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20:11. A visão do grande trono branco revela o momento final do juízo divino. Deus é apresentado como juiz supremo, diante de quem toda a criação se curva. Nada permanece oculto, pois sua justiça é perfeita e imparcial. Esse julgamento não é movido por emoção, mas por verdade absoluta. Cada vida será avaliada à luz das obras e da relação com Deus. Essa realidade desperta responsabilidade espiritual, lembrando que nossas escolhas possuem consequências eternas. O trono branco simboliza pureza, santidade e autoridade incontestável. Diante dele, desaparecem justificativas humanas e permanece apenas a verdade. Essa lição não gera medo para quem vive em Cristo, mas reverência e vigilância. Ela nos chama a viver com consciência eterna, sabendo que Deus governa com justiça e que sua decisão final será perfeita e irrevogável. 28ª lição: Deus fará novas todas as coisas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21:5. A Bíblia se encerra com uma promessa de restauração total. Deus declara que fará novas todas as coisas, indicando renovação completa da criação. O sofrimento, a morte e as lágrimas não terão lugar na nova realidade preparada por Ele. O plano iniciado em Gênesis alcança sua plenitude em glória, revelando que a história humana não termina no caos, mas na redenção. Essa promessa sustenta a esperança cristã, pois aponta para um futuro onde a presença de Deus será plena e eterna. A nova criação representa vida restaurada, comunhão perfeita e alegria sem fim. Ao afirmar que suas palavras são fiéis e verdadeiras, Deus garante a certeza desse cumprimento. Essa lição nos ensina que a caminhada da fé aponta para um destino glorioso, onde tudo será renovado sob a luz eterna do Senhor. Chegamos ao final desta jornada pelas 28 lições da Bíblia. E talvez você tenha percebido que não percorremos apenas textos antigos, mas verdades vivas que continuam falando ao nosso coração hoje. Cada lição revelou um pouco mais do caráter de Deus, do seu plano de redenção e do propósito que Ele tem para a humanidade. Da criação à promessa da eternidade, vemos que nada está fora do controle do Senhor. Sua graça sustenta, sua palavra direciona e seu amor permanece firme através das gerações. Que tudo aquilo que você ouviu aqui não fique apenas na mente, mas desça ao coração e produza transformação na sua caminhada com Deus. E ao final, eu quero te ouvir. Qual dessas 28 lições mais falou com você? Escreva nos comentários. Sua participação pode fortalecer a fé de outras pessoas que também estão buscando crescer espiritualmente. Muito obrigado por permanecer até aqui. Que o Senhor te abençoe, te guarde e conduza seus passos em todos os caminhos. Até o próximo vídeo.